Oi, gente, boa noite. Boa noite. Estamos aqui hoje na nossa live 14. 14, o negócio tá rendendo. Tá rendendo um bocado. Bom, boa noite para quem tá entrando aí, também depois para quem for assistir, bom dia ou boa tarde. Boa noite, Luanda, boa noite, Silvia. Bem-vindas. Vamos lá. Tio Sérgio também, boa noite. Gente, boa noite, paizão. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Como é que tá chegando o som pra vocês? Dá um feedback aí pra gente, Dá um feedback, põe um ok ao nosso pêssego. Boa noite, Silvia. Isso aí. Legal ter vocês aqui de novo. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, tá? A gente acabou que segunda-feira não fizemos a live, né? Teve o carnaval. A gente achou melhor fazer depois, por conta de cada um tá ou no relax ou tá em bloquinho. A gente, como a live fica gravada, a gente vai fazer hoje aqui, quinta-feira. Então, hoje tá sendo assim, na surpresa. Que bom, porque tá ótimo o som. Bom. O som tá bom, então a gente pode começar, né? Então, só para relembrar, a gente sempre gosta de falar, a gente tá fazendo várias lives. Hoje a gente até não conseguiu colocar a chamada para live, mas vocês estão vendo aí porque deu um trabalhinho pra gente poder buscar, né? Conteúdo sobre esse assunto. A gente quer conversar aqui de uma forma bem uma forma bem ampla e geral, para a gente ter ideia de alguns conceitos que a gente geralmente não vê ninguém falando, né? E a gente quer conversar um pouquinho hoje aqui sobre algumas coisas, espero que seja interessante para vocês. E a gente estava numa saga também, né, Wallace, para achar um lugar aqui no Rio que fizesse menos calor, para o som ficar legal. Aí, enfim, conseguimos aqui. Oi, mãe, boa noite. Boa noite. Então vamos que vamos. Então, olha só, vocês estão vendo pelo título da live, já até fixei aqui, a gente vai falar hoje sobre alguns assuntos que para alguns pode parecer uma coisa, assim, diferente, né? Mas a gente gosta de abordar isso dentro do Bora Rejuvenescer. É sempre bom lembrar, nós temos 8 elementos, né, que fazem parte. A gente fala isso em todas as lives. Daquilo que a gente gosta de conversar, e um desses elementos, ele se chama direito e finanças. E hoje a gente vai fazer uma separaçãozinha e vamos falar um pouco sobre essa parte de direito. E aí, em que contexto, né? Tem assuntos que são importantes, quando, por exemplo, a gente passou pelo período da pandemia agora, muita gente encontrou dificuldades justamente nesses assuntos que a gente quer conversar um pouquinho hoje aí, né? Sobre, por exemplo, testamento, holding familiar, você já ouviu falar sobre isso? Inventário. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Esperamos que não seja tão técnico, né? Seja uma coisa mais fluida para a gente poder conversar. E aí a gente quer aqui trocando uma ideia sobre isso, porque a gente acha que é importante também, dentro da parte de direito, a gente ter algum tipo de esclarecimento sobre isso, né? Para ao longo da vida a gente poder não ser pego de surpresa. E como é que a gente estrutura a nossa live? A gente estrutura a nossa live sempre em dados, em que a gente traz alguns dados gerais sobre o assunto, no conteúdo, que é quando a gente cai dentro do que a gente colocou aqui no título, e depois dicas relacionadas ao assunto de forma prática, que é uma coisa que eu, Wallace, a gente é muito objetivo e procura ser didático, porque é uma live de 40 minutos a 1 hora, dependendo do assunto vai até 1h10, então a gente quer que seja produtivo para todo mundo, para que seja esclarecedora. E dentro desse contexto, a gente viu alguns dados relacionados a endividamento. Então, não tem dados numéricos claros, a gente buscou, né, Wallace, sobre a questão de, por exemplo, quantas pessoas conhecem ou desconhecem sobre inventário, como é que é feito o planejamento para herdeiros, como é que, qual a taxa de endividamento após algum ente querido falecer. E por que a gente achou importante, né? Que aí entra um pouco aqui no que a gente vem conversando já há algum tempo. A faixa etária do Bora Rejuvenescer, é entre 40 até... A nossa avó tem 92 anos. 90 a mais por enquanto. A nossa musa do Bora, vocês vão ver elas de vez em quando nos nossos stories, e tem também uma postagem sobre a entrevista que a gente fez com ela. Ela tem 92 anos, os nossos pais têm entre 60 e 70 e poucos, então é um assunto
que a gente quer conversar abertamente. Todo mundo sabe também, que vem acompanhando a gente até agora, e quem não sabe vai saber daqui para frente, uma parte importante para o Bora Rejuvenescer é a parte da espiritualidade. Então a gente encara o processo de longevidade e a gente chama de falecimento ou desencarne do corpo material como um processo de passagem. Então, a gente acha importante conversar abertamente sobre a questão de como resolver a burocracia. A gente acha que isso é importante para o público do Bora Rejuvenescer e porque a gente trata. Como é a burocracia para quando os nossos pais e avós partirem, muitos amigos nossos, e você até, né, com o desencarne da sua mãe, passaram por isso. E, por exemplo, no meu caso, que tem um filho pequeno, como eu posso planejar a sucessão para ele? E nossos pais que são vivos, como a gente pode conversar abertamente sobre isso e não tomar um susto depois? Porque o que a gente observa, né, Wallace, é um susto financeiro, principalmente, em relação ao processo de inventário e outras burocracias relacionadas a bens. Pelo menos a gente podendo conversar aqui, assim, não é uma aula, não é uma coisa detalhada, a gente quer trocar uma ideia, porque às vezes opções que a gente quer mostrar aqui hoje, às vezes a gente nem sabia que existiam. Então, às vezes, no seu planejamento familiar, no seu planejamento sucessório, que a gente chama, né, podem, de repente, surgir algumas dúvidas que, às vezes, você ouvindo hoje com a gente aqui, podem te clarear como é que você pode pensar em fazer. Então, a gente quer fazer aqui um voo panorâmico, vamos botar assim, né? Conversando um pouquinho sobre os assuntos, mostrando o que existe sobre isso, e depois você mesmo pode pensar na sua vida, como é que você pode pensar daqui para frente, para se estruturar, para poder pensar melhor quando acontecer alguma situação dessa, ou já pensando lá na frente, né? Isso. Então a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre essa parte de planejamento sucessório, sobre a parte de testamento, inventário, que até coloquei no título da live aqui, né? Então, primeiramente, eu acho que é importante a gente começar a conversar sobre definição, né, das coisas, né? Exatamente. A gente combinou, né, uma dinâmica, né, Laura? Ela quer perguntar. Eu me lembro disso aqui, para não tremer. Primeiro, o Wallace, para quem está chegando agora, ele é formado em Direito, é advogado, eu sou da área de saúde, a gente bate bola aqui, cada um na sua área e mistura tudo, porque a vida é assim, é uma mistura, né? Só que eu também tenho muitas dúvidas e a gente, montando a estrutura da live, o Wallace me explicou muita coisa. Então eu falei assim, Wallace, vamos fazer o seguinte, o conteúdo, vamos fazer no esquema pergunta e resposta? Porque aí fica uma coisa mais dinâmica. Então, quando eu olhar aqui para baixo, gente, é porque também estou olhando para o meu caderninho. Quem acompanha sabe que eu sou a tia Teteia das canetinhas. Então, a gente vai fazendo assim. Só lembrando, assim, que não é a minha área de atuação da advocacia, né? E então, assim, a gente faz um passeio panorâmico sobre os assuntos, tentando colocar pelo menos uma noção deles, tá bom, gente? A Amanda vai fazer algumas perguntas aqui, espero que eu consiga responder e espero que não fique encabulado aqui no meio do caminho. Então, olha só, a primeira coisa que a gente queria colocar aqui é uma definição, né? Quando a gente fala sobre planejamento sucessório, o que a gente está falando? A gente está pensando nessa ideia de planejar como é que vai ser a distribuição dos nossos bens, sejam eles móveis e imóveis ou qualquer tipo deles, antes da gente partir para outro plano da vida. Então é um planejamento ainda em vida. Então a gente chama de planejamento sucessório. Essa era a primeira pergunta. O que é planejamento sucessório? E isso muita gente fica às vezes pensando assim, meu Deus, mas falar sobre isso, tem que falar sobre morte. Gente, como a Amanda mesmo comentou, essa parte de falar sobre a espiritualidade para a gente é uma coisa natural, tá? E eu acho que a gente tem que naturalizar esse tipo de conversa, porque qualquer um de nós, dependente da idade, está sujeito assim, na verdade é a coisa mais certa que a gente tem enquanto estamos vivos, né? Isso. Que um dia vai chegar a nossa hora. Então, no planejamento sucessório, isso é importante por quê? Porque geralmente na parte de heranças a gente vê muitos litígios acontecendo depois que alguém desencarna, né? Na linguagem que a gente costuma falar, né? Depois que alguém parte para o outro lado da vida, nas heranças costuma ter muita briga, às vezes litígios, e isso acaba sendo judicializado. Isso é um ponto.
Segundo ponto é que a própria pessoa mesmo, quando está dentro dessa parte do inventário, acaba passando por um desgaste emocional, porque a gente não sabe o que vai esperar. Muitas vezes a gente nem sabe o que tem que fazer no momento em que algum parente, né, desencarnar, a gente não sabe como é que a gente procede. Então, já sabendo, já dando assim um voo sobre o assunto, já vai mostrar para a gente o seguinte: é importante, por quê? Para tentar evitar litígios, né, depois desse momento do passamento, ou até evitar um treta, desgaste. Gente, litígio igual a treta entre família, sabe? Aquela briga, você tá lá querendo lidar com o luto e tendo que resolver uma burocracia que não foi pensada em vida. A nossa proposta, que eu acho que é até uma proposta muito diferente para quem é da nossa idade, vamos pensar nisso em vida? Por que não pensar nisso em vida? Se a gente tem bens para passar ou não, até para a gente ajudar as pessoas que passam por isso. Isso é um dos braços do Bora também. Isso, e até assim, o interesse que a gente também teve de falar sobre isso foi muito também pelo que aconteceu durante a Covid, né? A gente foi pego de surpresa, muita gente teve que lidar com isso, não estava preparado para isso. Então a gente achou importante dar uma passeada sobre o assunto, porque um dos braços do Bora, como a gente já falou, é a parte de direito. Então, fala. Vamos lá, agora tem as perguntas. Beleza, você falou isso. Não me deixa sair justa, não. Não vou deixar, pode deixar. Tá? Ele é nerd, gente. Ele é a cara de nerd. Enfim, vamos lá. Wallace, como fazer um planejamento sucessório? Quais são os tipos de planejamento aí que você observou? Os principais. A gente vai falar dos principais. Não dá pra gente colocar todos os tipos de planejamento sucessório, até porque existem vários tipos de possibilidades para a gente poder se planejar, né? Porque cada um passa por um momento diferente na vida e cada um tem uma estrutura diferente. Só que a gente tem basicamente 5 tipos, vou colocar aqui 5 tipos só para elencar como exemplo de planejamentos sucessórios. Então, o primeiro deles, a gente pode falar sobre a doação de bens, tá? O segundo deles, a gente pode falar sobre a holding familiar. Terceiro ponto, a gente pode falar sobre o testamento. Quarto ponto, a gente pode falar sobre a previdência privada. E o quinto ponto, a gente pode falar sobre seguro de vida. Então, esses são os 5 que a gente só trouxe para cá, mas lembrando que podem ter outros também, né? A que a gente quer conversar é mais em cima desses 5 que costumam ser dúvidas mais comuns e coisas que acontecem mais no nosso dia a dia. Então, né? Tem uma dúvida. Inventário é um planejamento sucessório? Não, o inventário acaba sendo, na verdade, facilitado, né, ou dificultado se a gente fez antes um planejamento, porque na hora do inventário, só para dar um resumo bem basicão, o inventário, quando chega nesse momento do inventário, é porque algum de nós desencarnou, faleceu, morreu, e a gente vai pegar todos os bens, tudão, móveis, imóveis, dívidas, créditos, juntar tudo naquilo que no direito a gente chama de monte mor, né? o monte maior, e ali a gente vai fazer o quê? Os débitos, os créditos, e fazer essa divisão para todos os herdeiros. Vamos verificar se teve testamento, vamos verificar várias coisas e dividir para cada um o que é de direito. Então, o inventário é a parte lá no final que vai ser facilitada ou vai ser dificultada se a gente fez um planejamento antes. Entendi. Ficou claro? Ficou ótimo. Então vamos lá, vamos falar de doação. O que é a doação? Quando que é utilizada e quais são as vantagens e desvantagens aí? De uma forma bem básica, tá? O que é a doação? A doação é quando você vai pegar algum bem seu, móvel ou imóvel, e poder dispor desse bem. Só que na legislação a gente tem uma regrinha, que é uma regrinha dos 50%. De todos os bens que você tem, você só pode livremente dispor desses bens para fazer o que você quiser. Vai, professora. Vai 50%, gente. Vamos lá, então, ele vai explicar. No resumo de todos os bens e direitos que cada um de nós tem, 50% deles vai ficar reservado para aquilo que a gente chama da parte legítima, que é a parte para os herdeiros, no caso filhos. Não tem filhos, os pais, tá bom? Então 50% é uma parte obrigatória que fica para os descendentes ou para os ascendentes, se você não tiver filhos, né? A outra parte, os outros 50%, você pode livremente dispor sobre isso, que é a chamada cota livre. Então você pode doar, você pode fazer o que você achar interessante. Isso é importante por quê? Porque na hora de você fazer uma doação, você não pode simplesmente chegar e falar assim, eu quero doar 100% dos meus bens
para uma instituição tal. Se você tiver um filho ou uma filha, por exemplo, até mesmo um regime de casamento, 50% dele vai ficar restrito para você deixar reservado para a parte dos herdeiros. Aí, Então, pai, aí, mãe, ó. Aí, tio Sérgio. é verdade. Então, assim, muita gente às vezes pensa que você pode chegar, de repente, num escritório de advocacia ou então no cartório e falar assim, eu quero pegar 100% dos meus bens, quero doar para uma instituição, porque lá em casa ninguém presta, não quero deixar nada para ninguém. Não dá, tá, gente? Você não tem... Esses ingratos não merecem nada meu. Não merecem. Então, só que a gente também tem uma outra situação dentro da doação, que é o regime de casamento, né? O regime de casamento mais comum que a gente vê hoje em dia, que é o padrão, é o regime de casamento da comunhão parcial dos bens. Isso significa o quê? Você se casou com alguém, a partir dali, todos os bens que forem acumulados durante a constância do casamento, eles vão ser divididos igual para o casal. O que você já tinha antes como bens próprios seus, continuam sendo seus. Então, vamos supor, no regime de casamento, você tem lá um imóvel. Se você, por acaso... Já está fazendo desenho, né? Já, claro. Eu entendi. Você me explicou isso à tarde, gente. Quando eu sou muito aplicado, você não tem noção. Eu também sou nerd. Também. Quando você tem, professora, quando você tem alguém que está no regime de casamento contigo, essa pessoa é como se fosse um sócio, tá? Com você. Então tem direito a metade dos bens. Então, se você quiser dispor dos seus bens para doação, você vai ter direito a metade que você tem lá no teu regime de casamento, e dessa tua parte aqui, que é a tua metade, você pode dispor de mais 50%. A Amanda vai fazer um desenho ali, filho, porque ela gosta de ser visual. Então, assim, você tem 100% que é o imóvel do casal, certo? Quando você tem o casal, cada um tem metade dos bens, e se você quiser doar a sua parte, você pode doar metade da sua parte. Essa partinha vermelha. Então, esse daqui sou eu, metade disso aqui eu posso doar. O resto é da outra parte. É da outra parte, essa parte aqui de cima é da sua parte dos herdeiros. Exatamente. Então, esse é um tipo de planejamento, tá? Porque às vezes, durante a vida, você quer pensar para quem vão os seus bens, né? Quem vai administrar os seus bens. Às vezes tem gente que deixa para instituições, deixa para outras pessoas que não fazem parte da família. Então é sempre importante lembrar que você tem o direito de dispor de 50% dos seus bens. O restante vai ficar para os herdeiros, sejam descendentes ou ascendentes, se você não tiver filhos, né? Então, na prática, eu quero fazer um planejamento para o meu filho. Eu tenho que considerar que 50% é dele, se eu quiser deixar para alguma instituição, é 50%, correto? Ou dos outros 50%. Então, na prática, é isso. Eu perturbo muito ele, gente, para poder entender essas coisas. Oi, doutora Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, então isso é uma forma de planejar a sucessão dos seus bens. Isso. Você pode doar parte dele, e se tiver